Lefi suede ayaulela mema. Fiel, Deus é fiel. Aleluia. Amém? E nós queremos falar dessa fidelidade de Deus para conosco e a fidelidade da gente para com Deus, ou seja, a epístola do que está aqui registrada, que vamos comentar nessa manhã, é 2 Coríntios capítulo 6, Paulo fala de abnegação em seu ministério. Então, esse relacionamento das atitudes, dos percalços em que os ministros passam, e ele fala dessa atividade cotidiana daqueles que têm esse chamado dentre os escolhidos. Então, aqui o texto vai dizer: nós cooperadores, como também vos exortamos, a que não recebais a graça de Deus em vão. Ou seja, que não valorize, né? Porquanto, diz, ouvi que em tempo aceitável e socorri no dia da salvação. E eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então diz que a aproximação do reencontro ou do encontro, ele se aproxima mais. Como assim? Ele diz que nos aceitou. E o tempo aceitável da salvação é agora. Como assim? Ele fala de uma atitude nossa como ministro, como servo, como aqueles que são obreiros. E ele vai dizer no versículo 3, não dando escândalo em coisas alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Quantos aí hoje são denegridos e muitos outros são englobados nas atitudes, nem que todos estão relacionados com a mesma personalidade. Mas ele nos exorta a ter postura e ética. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Aí ele diz, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. E ele vai falar nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Aí ele diz, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores sendo enganado, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo e eis que vivemos, como os castigados e não mortos, como contristado, mas sempre alegre, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então, Paulo ele fala de uma atuação relacionativa. O primeiro é tempo aceitável, ou seja, nem todos nós estamos prontos, mas ele diz que é tempo aceitável, porque ele já está falando de um amadurecimento aqui, espiritual, ministerial. E ele classifica, dando o resumo de tudo isso, paciência, que é o estado máximo do equilíbrio do que queremos, aguardamos acontecer no nosso ministério, em nossa vida. Então, essa é uma atitude de procedimento que temos que ter, em primeiro plano. Em segundo lugar, ele fala da aflição, que significa o sofrimento interno, físico ou moral,
que é a agonia, a angústia, preocupação e a inquietação. Jesus ele exorta muito sobre esse tipo de enfermidade espiritual, que é chamada como ansiedade, né? Por causa de quê? Por causa das necessidades. Eu já relacionei com paciência, é manter o equilíbrio para não termos essa ansiedade. Como assim? Ele vai falar a angústia, que é o estado depressivo, que ficamos em tudo. Isso mexe com o nosso físico e o emocional. Você já percebeu isso? Aí quando ele começa a dizer da atuação do nosso legado ministerial, ele fala nos açoites. Eu entendo que é o físico que ele passou, como Jesus passou, e o verbal. Muitos também passaram. Nós hoje não fomos tentados em nada ainda. Somos tentados pelos nossos desejos. E é por isso que há essa exortação. Quinto ponto, ele fala nas prisões. Eu classifico as prisões dos que também obtiveram, que é o físico e o espiritual. Quantos estão aprisionados espiritualmente hoje? Quantos? Ministro aí preso espiritualmente em situações, porque ele exorta que devemos ter uma transparência, porque é tempo aceitável, ou seja, o retorno, o regresso do mestre já está bem à porta. E ele vai falar trabalho. Eu também componho como dever nosso. Ele fala de vigília e jejum. O trabalho aqui, eu entendo o evangelho como obra social, profilática, filantrópica, que nós temos que fazer. E ele falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala de vigília e jejum. Os discípulos não tiveram autoridade para repreender uma casta de demônio muda e surda, porque eles não jejuavam. Eles, nem no estado final, que Jesus estava no horto lá das oliveiras, pediu para orarem, eles não puderam ficar em vigília. E quantos hoje não querem estar em vigília ou em vigilância? Já na pureza, na ciência, longanimidade, benignidade no Espírito Santo, o amor não fingido, refere-se à maturidade espiritual. A nossa ciência significa o conhecimento prático exercido na palavra da verdade, do poder de Deus, que é essa amargura da justiça. E ele fala à direita e à esquerda, por honra, por desonra, né? Por infama e por boa fama, como trapaceiros ou desonestos, mas sendo excessivamente honestos, porque quem conhece e pode dar testemunho nosso, primeiro, é o nosso Deus que nos conhece, e segundo, aqueles que convivem conosco, porque quer conhecer é conviver, e só tem dois tipos de pessoa que pode dar. Primeiro, que é o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, e a pessoa que recebeu o benefício, que viu o seu caráter e a sua atitude. Porquanto fica aí nesta manhã, essa palavra não repreensiva, mas para despertarmos do nosso legado ministerial, porque é tempo aceitável, por tudo que temos, que vamos e que ainda vamos ter que passar, ainda não é nada. Paulo, ele afirma que nem olhos viu, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nós temos um alvo, então vamos focar nesse alvo, ainda mais se temos um legado ministerial. Que Deus abençoe a todos os ministros, aqueles que querem ser ministros, mas têm que passar por esse processo, como ele diz Paulo a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se vergonhar. Que Deus abençoe. Eu continuo afirmando que Lefe é suede ayaulela mema. Fiel é Deus. Amém? Que Deus abençoe.